Stepan Necessian, isso mesmo, o ator, escreveu um livro, Garimpo de Almas. É um livro de narrativas, onde ele, em várias vozes, vai contando vários episódios de um país fantástico, de um país que se divide entre suas contradições, mas que se revela numa autenticidade muito clara. E é impressionante a visão que ele tem deste mundo. É impressionante como ele consegue domar a narrativa deste mundo. Stepan, você está lançando o seu primeiro livro, Garimpo de Almas, que é um livro interessantíssimo, né? Mas a gente sabe que todo ator é um bom leitor também, né? E não surpreende por conta disso, né? Mas como é que foi essa experiência com a literatura em trabalhar com a narrativa? Uma das coisas que mais me preocuparam foi o seguinte: quando você se mete, né, se invade qualquer seara que não é a sua, é um recomeço total. Então eu fico falando assim, vem cá, pô, mas como é que eu vou agora falar que eu estou escrevendo e entrar num universo de tanta gente talentosa, gente reconhecidamente importante, e você chegar e falar, agora sou escritor também. Aí eu ainda não peguei a embocadura de falar, né, como escritor. Mas aos poucos eu estou indo, eu sou atrevido e vou indo. Mas era uma paixão muito antiga, escrever, para mim, talvez tenha sido a coisa mais importante da minha vida. E que talvez até por ter dado, por saber o significado, a importância disso tudo, é que eu tenha me afastado e tenha demorado tanto a começar, porque eu mais ou menos sabia fazer as coisas, ia ali o cinema, a televisão, o teatro, e a política, eu ia sempre, era um personagem, eu ia dando um jeito nas coisas, mas quando chegava na hora de escrever, eu falava que o buraco é mais embaixo. Aqui exige uma entrega que eu não sei, não sabia, nunca estava preparado para tanto, para poder. Mas isso também, até por influência de uma frase de um velho patrão, de um antigo patrão meu, que era jornalista, e que eu trabalhei com ele muito cedo, aí em Goiânia ainda. Ele me ligava porque ele queria que eu voltasse para trabalhar no jornal, que eu devia escrever, e um dia ele me ligou e me esculhambou assim, ele falou, olha, você é louco, eu conheço muito de literatura, eu conheço, o seu texto é a melhor coisa que você tem para dar, e isso vai ser cobrado quando você morrer. Ele falou para mim. Quando chegar lá, vão perguntar o que você fez com esse talento, e você não pode ficar com essa ilusão de artista, de não sei o quê, você tem que escrever, é obrigação. Foi uma coisa assim, passados muitos anos, mas aquilo ficou também na minha cabeça. E eu tinha sempre essa cobrança dentro de mim, falar, pô, Stepan, você vai. Eu acho que quando a idade, né? Eu fiz 67, 66, eu acho, 67, eu me perdi um pouco. Mas aí eu chego assim, você tem uma hora que você faz um pouco um balanço, você fala, não, peraí, tem umas coisas aqui que eu tenho que eu não posso passar batido, eu tenho que acertar. E um desses encontros era com a literatura. E eu tinha sempre, nunca deixei de ficar ali escrevendo uma coisa ou outra, mas você escrevia por escrever, se ninguém lê, é outra coisa. Aí lá atrás, uma vez eu comecei, logo que veio negócio de computador, eu me perdi 2 vezes, eu fiquei muito triste, porque quando eu veio o computador, eu tinha passado já da máquina de escrever para a máquina elétrica, que já tinha sido uma dificuldade. Quando foi para o computador, eu comecei e deletei 2 vezes os meus textos. Desapareceram. Eu falei, pô, aí eu desanimei, fui fazer um curso para ver se não deletava mais nada. E aí escrevi, mas eu falei, eu vou imprimir. Aí imprimi algumas páginas do que eu estava escrevendo para garantir que não ia sumir. E um deles era esse, Garimpo de Almas. Mas eu escrevi umas páginas e deletei tudo de novo. Só escaparam umas 10, 12 páginas do que eu tinha impresso, estavam impressas. E aí, passou muito tempo, 10, 12, 13 anos, eu com aquela coisa ali volta e meia, eu perdi, achava o texto de novo, e aí ia escrever. Quando eu ia escrever qualquer coisa, era como se falasse assim, não, peraí,
termina Garimpo de Almas, senão não vou deixar você escrever mais nada. Era como se o próprio texto dissesse. Aí, em 2018, final de 2018, eu falei, não, eu vou botar um ponto final e seja lá o que for. E aproveitei um pouquinho daquilo que eu já tinha escrito lá atrás e você pegar um gancho da onde você escreveu a coisa de 20 anos, e como é que eu vou seguir daqui para frente, eu também não sei como é que eu fiz, eu sei que eu fui. Eu tinha, aí fui, aí trabalhei, fui escrevendo e as coisas vieram, eu fui tentando dar um formato aqui, se você me perguntar, eu não sei técnica nenhuma de literatura, você me perguntar, quando me pergunta, seu livro é o quê? É um romance? Eu falei, se eu soubesse, eu seria um homem feliz. Eu sei É que um eu livro de cheguei... narrativas, né? É, É um livro de pois é. narrativas, né? Porque você começa exatamente com esse personagem que é uma espécie de anti-herói, né? Que ele É, tenta ali se colocar nas coisas. E a partir dali você começa a trabalhar exatamente com a questão que o Cacá Diegues diz muito bem, que é uma espécie de almas brasileiras, né? Porque são é. vários personagens que vão se sucedendo e contando, de certa forma, um aspecto da cultura brasileira. Também como é que foi trabalhar isso, essa diversidade multicultural do Brasil, né? Me perguntam, às vezes, Maurício, falam assim, seu livro tem alguma coisa de autobiográfico? Eu cheguei à conclusão que tudo é autobiográfico, tudo que você escreve é autobiográfico, porque nasceu dentro de você, não é um negócio que você pegou de fora e peguei ali, comprei uma caixinha e distribuí. É a visão que a gente foi tendo da vida, e minha vida foi muito. O destino me fez correr muito, né? Eu nasci em Goiás, vim para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro todo mundo achando que eu era um carioca por causa de ser identificado com a cultura da cidade e ao mesmo tempo ter aquela roça dentro de mim, aquele interior de Goiás, aquela coisa telúrica mesmo de paixão por esse Brasil do interior, esse Brasil pé no chão. E isso era o emaranhado de vivências que eu tinha. Quando eu fui escrevendo, essas almas, né, esses personagens que vinham se expressar e querer usar da palavra, né, elas me traziam tudo isso, essas visões que eu tinha, que eu tive, que eu tenho da vida, né, dos lugares por onde andei, por onde ando. Então, eu não fiz nada assim proposital, assim, tipo, vou fazer algo que pegue o caleidoscópio, né, brasileiro, nunca pensei nisso. Às vezes eu ficava assim esperando para ver o que vinha. E, às vezes era uma palavra, uma coisa que eu começava e ia desenvolvendo. Eu não tracei nada, nem o conjunto do livro e nem uma narrativa específica que eu falei, vou fazer isso, vai ter começo, meio e fim. Era uma coisa meio na emoção das palavras, era como eu ia escrevendo e ia vendo para onde os personagens me levavam, né? E eu ia atrás deles. Então era bastante isso, que foi uma outra confrontação que escrever me mostrou também, que é preciso ter muita coragem para você escrever, porque você não controla e você não sabe o que vem de dentro de você. E às vezes pode vir coisas que você fala, nossa senhora, peraí, mas isso está aqui dentro de mim? Eu pensei que eu era tão bonzinho, eu pensei que eu era assim, que eu era assado, e está vendo tudo isso. E isso me levou até uma reflexão que eu fiz um dia desse, pensando, eu falei assim, por que dói tanto a censura, né? Quando censuram a obra de alguém? Ela dói porque o primeiro censor que libera a obra é o próprio autor. O próprio Ele, autor, né? ele não se permite censurar, ele arrisca tudo. Aí, se você arrisca tudo, aí vem alguém de fora falar: não, isso não pode, isso não está bom. Aí, pô, Agora, o que surpreende com licença, eu vou fumar, eu sei que no é garimpo fumaça. da. Não, tudo bem. O que surpreende no Garimpo de Almas curiosamente, ele trabalha com os dois extremos, né? É um livro que traz um lirismo imenso, né? De pequenas ações, de pequenos gestos e tal, mas, por outro lado, ele trabalha com uma violência muito profunda, né? Uma violência social, inclusive, né? Quer dizer, como é que foi também
trabalhar essa questão, falar de violências, de opressões, de todos essas coisas terríveis, de certa forma, com um certo lirismo, buscando uma certa poética nisso. Como é que foi fazer isso? Maurício, eu tenho a impressão que talvez isso seja resultado assim, do enfrentamento que eu tive com a vida. Né? Tem até um trecho que fala o soco no estômago. A gente está tomando tanta porrada, tanto soco, tanta e ao mesmo tempo uma forma, uma maneira de poder seguir em frente, é, não perder o olhar lírico mesmo sobre as coisas, o olhar humano sobre esses fatos, né? E, e para mim a vida é sempre assim. O Rio de Janeiro, então, não vou nem entrar nesse tema. O Rio de Janeiro ele te ensina cruelmente isso de uma forma cada vez mais assustadora, porque a tentativa de resistência humana diante de tanta grosseria, de tanta violência, de tanta negatividade, a gente tem hora que eu acredito assim, como é que as pessoas conseguem permanecer de pé diante de tudo isso. E na hora de escrever, vinha essa visão da realidade social, mas ao mesmo tempo eu não queria perder a humanidade de quem estava relatando. Tanto que esses relatos, às vezes, são feitos. Por exemplo, tem uma parte aí do livro que é um varredor, é um cara que trabalha com a limpeza, e ele fala sobre a ecologia, sobre que é um absurdo como é que as pessoas sujam tudo, e ele trabalha com isso, ele limpa as coisas, e ele mora longe, e vai dormindo no trem imaginando isso, aí de repente ele ouviu na televisão que um bando de artistas ia limpar uma praia, e ele falou: é minha folga, mas eu vou lá tentar ajudar. Sei que não vai adiantar nada, mas quem sabe? Porque esse aprendizado, essa visão das pessoas mais simples, e talvez eu tenha feito muito isso, talvez esse mergulho no livro também, de ir buscar a riqueza de personagens simples. É uma coisa meio que vai na contramão, meio assustadora com as redes sociais e com o cinema, com todo mundo. Existe uma propagação de super-heróis que é inacreditável. Tudo é majestoso, tudo. E enquanto que essa pirâmide ela é construída de pessoas de uma simplicidade fora do comum e de uma riqueza humana de história, onde cada um é protagonista, com toda certeza, todo mundo é protagonista. Isso eu aprendi muito com a minha experiência como ator, que às vezes eu via as pessoas disputando papel principal, ou isso, ou aquilo, e eu percebia que se você for protagonista da sua cena, da sua fala, aquele momento, ninguém mais é principal do que você na hora de você fazer a sua cena, de você dizer a sua fala, nem que seja um bom dia, boa tarde, seja o que for. E era esse lugar que de repente é desprezado, não é valorizado, não, é um coadjuvante da vida. Né? E a minha Wilson sensação. Grey. O Wilson Grey deu a lição disso o tempo todo, a vida toda. Acho que ele fez o único protagonista na vida e foi Ele, maravilhoso. ele Né? construiu um protagonismo feito de Coadjuvantes. participações e de É. coadjuvação. Pois isso é verdade. Então, eu tenho a impressão que isso passa, e no livro eu tenho a impressão que isso passa. E também há um livro que, quer dizer, uma coisa que me chamou muito a atenção, porque é um livro de narrativas mesmo, quer dizer, eles contam histórias. O livro conta histórias, todas as histórias elas são contadas com ações, né? E a É. ação vai definindo o caráter do personagem. Isso é que é interessante no livro. Também, de certa forma, como é que foi ir buscando essas ações, construir o personagem a partir das ações. Bem, as ações vão ditando o rumo, né? As ações e as reações que o personagem vai tendo
em relação àquilo tudo. Essa narrativa, né? Eu até gostei dessa. Agora eu já sei, quando perguntaram o que é o meu livro, eu falo, é um livro de narrativas. Eu não tinha essa definição, você me batizou para mim, vai ser ótimo, eu vou usar agora. Eu acho que o que acontecia era o seguinte, que eu não controlava, eu nunca controlei. Eu não sei o que isso significa do ponto de vista da técnica de escrever, mas eu não racionalizava alguma coisa e falava, vou fazer esse personagem por ele. Eu diria que, comparando, que é meu parâmetro, assim, eu diria que se eu tivesse, que esse fosse o teatro que eu estivesse fazendo, né, na verdade, eu não tinha um texto decorado. Eu tinha um tema, e aí começava a falar, como se fosse no palco, é como se eu fizesse um improviso. Eu improvisava, eu ia falando a partir do que eu ia dizendo, aquilo ia me trazendo novas coisas, ia me dando percepção e mostrando qual era o caminho que eu poderia ir. Né? E assim foi o livro todo. E me dando sempre o direito também, de, por não estar preso, a extrapolar a hora que eu quisesse. Não tinha um compromisso nem com a ficção absoluta, nem com um realismo absoluto. Eu ia fazendo um personagem que estava dentro de uma realidade ali, de uma coisa concreta, de repente pirava, estava em outro instante, né, da vida. Tanto que tem uma viagem danada, eu vou a Minas, na época da escravidão, volta e está aqui, Bolsa de Valores, tem de tudo aí. Foi isso, eu não sei bem como é que foi, mas eu sei que foi. E há uma multiplicidade de vozes também, né? Porque às vezes você narra como, sei lá, uma criança, às vezes como o assassino, às vezes como o próprio, para usar uma expressão dos Beatles, né? Os pedras que rolam, né? Aqueles É, vagabundos indefinidos, né? E tal, é. né? Quer dizer, há uma multiplicidade de vozes também, né? Que é interessante isso no livro, né? Exatamente. Porque eu acredito muito nisso. Assim, às vezes a gente faz um cerceamento na vida para você pegar uma voz única, para ter um único caminho. E nisso você sufoca muitas das suas vozes interiores, muitos dos seus desejos, da sua imaginação. Você começa a julgar, não, isso aqui não, isso não pega bem eu pensar. Às vezes você censura até o seu próprio pensamento, né? Mas, na verdade, elas são muitas vozes, porque eu trabalhei muito, eu não consegui fazer outra coisa na vida a não ser exercitar a aceitação do outro, né? A aceitação sem, sem preconceito, né? A pessoa está ali, você está de frente com ela, ela tem um mundo inteiro, um universo inteiro. Então, você não pode estar cancelando, né, para usar uma expressão aí em voga. Todo mundo olha e vê se aceita ou se cancela. E isso está criando um afastamento, um distanciamento e um massacre muito grande num grande número de pessoas. Né? Eu já tive pessoas que falavam para mim, Stepan, só você aguenta esse chato. Em relação. Eu falei, vai ver porque eu sou chato. Eu adoro conversar com ele, porque ele era muito chato mesmo. Mas eu ficava encantado com a capacidade dele de ser chato e de chatear as pessoas, porque ele não era aquele chato que era chato sem saber, não. Ele, Tinha consciência. ele era. Eu me lembro que um dia ele falou para mim assim: vamos lá no centro da cidade, porque hoje é um dia ótimo para a gente ir. Eu falei, por quê? Ele falou, vamos almoçar no restaurante em que todo mundo da Bolsa de Valores vai lá almoçar. E como todo mundo perdeu muita grana ontem,
Eles hoje vão estar putos. Quando eles entrarem em a gente divertido, vai ser uma maravilha. Eu falei, não vou perder essa chance. E era verdade. Ele ficava com o copinho na mão. Ganharam muito dinheiro! Ele perdeu a fortuna. Eu falei, pois é, tem que bater palma. Eu tenho. Agora, Fala, pode Stepan, falar. Stepan, bom, agora você perdeu o medo do computador, agora dá para. E a partir de agora, quer dizer, como é que são esses seus projetos? Você pensa em continuar trabalhando com a literatura? Como é que está a sua cabeça agora? Minha cabeça está assim. Tem um históricozinho que foi o seguinte: logo que eu terminei de escrever, que eu botei o ponto final no Garimpo de Alma, eu me senti um pouco livre. Eu falei, pronto, já, enquanto estava batalhando para ver se alguém queria editar, isso foi pela Tordesilhas aí, da Valéria Martins e a Luísa, elas cuidaram do livro. E aí eu escrevi um outro, que era uma coisa que talvez seja assim mais humorado, mais bem-humorado, assim, até porque eu escrevi antes da pandemia, agora eu tenho que escrever um capítulo extra para poder as pessoas entenderem que eu escrevi um guia prático para inadimplentes e negativados. Esse é bem assim, um cara, o autor, ele diz, olha, eu estou passando por grande dificuldade, estou escrevendo esse livro, eu preciso dessa ajuda, dessa autoajuda, para sobreviver. Então, eu peço a vocês que, não emprestem o livro para ninguém, porque eu preciso vender esse livro para poder viver. E não faço nem questão que vocês leiam, eu quero só que vocês comprem, né? E, em troca, eu vou ensinar, fazer um guia prático para quem está na pior, inadimplentes e negativados. Só que agora, aí ele ensina tudo, vai mostrando como é que pede dinheiro emprestado, como é que chega na mãe, aonde que você não deve dever ninguém muito perto de casa, que isso facilita o cobrador toda hora na sua casa e tal. E ele vai ensinando várias coisas, a arte de escolher padrinho para os filhos, né? Um cara uma vez falou uma frase para mim, aí também eu botei no livro, que era pai pobre é destino, sogro pobre é burrice. Então eu vou ensinando tudo isso para eles. Só que agora eu tenho que fazer o que eu vou acrescentar e confinados, né? Porque eu tenho que explicar porque isso é importante também de dizer, porque é o seguinte, tem muita gente que está achando que a miséria começou com a pandemia, quando, na verdade, os chamados invisíveis, que agora todo mundo viu, quando, na verdade, a, a desgraça financeira imposta pelo sistema o tempo todo, essa fúria que o capitalismo está impondo, de obsessão, como nunca na história da humanidade, sempre teve pobre, rico, sempre teve dificuldade, mas desse jeito, agora o massacre de sufocar mesmo, de estrangular o pescoço, a questão financeira, ela vem antes, bem antes, e foi agravando. Antes da pandemia já estava horrível. Estava ruim para muita gente. E tanto é que eu escrevi esse livro. Agora eu vou botar o confinado, que eu vou. O capítulo vai começar dizendo: para você que não tem home nem office. Aí já começa. É claro, tem muita gente falando, eu estou no home office. Aí o cara fala, pô, doutor, eu não tenho home nem office. Então, aí eu escrevi isso. Aí depois disso eu escrevi uma peça de teatro também, que está aí, chama Talvez Teatro. Aí, durante a pandemia, eu parei de escrever completamente, escrevi muita poesia que eu gravava, botava no Instagram, escrevi uns 100 poemas, que eu chamo de poema, mas que qualquer poeta pode olhar e falar, isso aqui não é poesia nem aqui, nem na China, mas eu perdi o medo e fui escrevendo. E as pessoas, é legal, não sei o que e tal. Aí fiz isso. Depois, agora em novembro, eu comecei a escrever um romance, que eu já estou aqui umas 100 páginas, que eu não perdi ainda, que chama Casa Amarela, que é bem interessante também. Eu não sei daí agora o que vai acontecer com tudo isso, eu tenho que terminar esse aqui também, eu vou botar um ponto final dele até julho, mais ou menos, que
não sou aquele camarada que senta e pá, trabalha muito, eu escrevo um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E na pandemia é pior, porque quando você está afobado, você pega, você está no ritmo, você chega, senta, escreve. Agora, a impressão que você tem é que você tem todo o tempo do mundo. Quando você vê, o dia já acabou, você não fez nada. Mas eu estou feliz, feliz. Eu te digo que eu estou feliz. E você me deixou mais feliz ainda por ter lido o livro e tido essa visão tão Maravilha! tão Stepan, rica. muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Foi uma conversa muito boa, né? Ah, que Muito bom. obrigado. Um Sou grande eu que abraço. agradeço. Garimpo de almas, ó. Deixa eu mostrar. Sim, maravilha.